uma aula gigante, detalhada de fundos imobiliários, tá? Mas vamos explicar aqui sobre fundos imobiliários agora, porque, como eu disse, foi um assunto que muitos pediram ao longo do evento, quem acompanhou Investindo do Zero, né, durante os 4 dias, pediram sobre fundos imobiliários, falam muito de fundos imobiliários lá no Instagram do Escalando a Vida, e é uma ótima oportunidade, sim, para quem está começando, tá? Por quê? Quais são as... Primeiro, vamos entender o que é um fundo imobiliário, né? Acho que é importante sempre você entender, ter a clareza, de fato, do que é um fundo imobiliário. E um fundo imobiliário, gente... e aqui, a gente pode aproveitar essa live aqui para vocês tirarem as dúvidas e mandarem as perguntas também, tá? Mas um fundo imobiliário é quando se junta um grupo de grandes investidores, e grandes investidores a gente está falando de gente que tem grana, tá? E pega esse dinheiro e monta um fundo de investimento, só que voltado para imóveis. E aí, já adiantando, pode ser fundo imobiliário de tijolo, e aí o que significa isso? Um fundo imobiliário que tem imóveis de fato, por isso tijolo, tá? Lajes corporativas, hospitais, shopping centers, enfim, galpões logísticos, isso são tipos de fundos, tá? Um fundo de tijolo. Um outro tipo de fundo é o de papel, que aí esse fundo imobiliário não está investindo em fundos de tijolo, em imóveis, está investindo em certificados bancários que são ligados ao setor imobiliário, tá? E esse é o fundo de papel. Então, os tipos de fundos: fundo de tijolo, fundo de papel e fundo híbrido. O que é o fundo híbrido? É o que tem uma parte de tijolo e uma parte de papel. E cada tipo de fundo tem suas peculiaridades, tá? Tem suas vantagens e supostas desvantagens, mas a desvantagem é pequena, tá? Cada uma tem os seus benefícios próprios, tá? E aí, pessoal, pensa o seguinte: o fundo imobiliário, ele vai lá e adquire esses imóveis e esses certificados. Mensalmente, isso rende para o fundo, né? Então, é igual quando você tem uma casa e aí sempre paga um aluguel em cima dessa casa, né? E você recebe. O fundo imobiliário vai receber o aluguel também. Aí, a maior parte desse aluguel é distribuído entre os cotistas, quem tem ação do fundo, quem tem cota do fundo. Então, é muito bom para o investidor iniciante por esse ponto também, porque um mês depois, 30 dias depois de você comprar as cotas do fundo imobiliário, independente de quanto você tem lá, você já começa a receber uma renda. E muitos que não conhecem nada disso falam: mas Léo, por que as pessoas não fazem isso então? Ao invés de comprar um imóvel e ficar lá tempos e tempos, porque elas não têm conhecimento sobre esse assunto. Simples assim, tá? Elas não fazem isso porque elas não têm conhecimento sobre esse assunto. Só por isso. Senão, elas teriam fundos imobiliários. Por quê? Aí eu vou falar das vantagens, tá? Já entrar no ponto aqui. E, pessoal, pode mandar pergunta no chat aqui que eu vou respondendo, tá? Mas aí, vamos falar os motivos, né? As vantagens de se ter um fundo imobiliário. Eu separei tudo aqui na lista para não esquecer de nada, tá? Aplicação inicial baixa. O que eu quero dizer com isso? Você, como investidor iniciante, muitas das vezes você não tem um capital para comprar um imóvel. Dependendo do lugar do imóvel, o imóvel é caro, você tem que comprar o terreno, você tem que construir a casa, ou se for comprar a casa pronta, ela sai muito caro também. Então, você não tem esse dinheiro para comprar um imóvel pronto e pensar em alugar o imóvel. O que você faz? Você pode investir esse dinheiro em cotas de fundos imobiliários. Então, você não vai ser dono do imóvel como um todo, mas você vai ter cotas que também, ao longo do tempo, vão pagar aluguéis para você, tá? No formato de provento. Então, todo mês vai cair um valor, tá? Vai cair um valor lá na sua conta da corretora que é referente às cotas desse fundo que você tem, tá? Então, a primeira vantagem de um fundo imobiliário é essa aplicação inicial baixa. Você não precisa ter o valor de um imóvel. Você pode comprar uma cota, duas cotas, três cotas. E aí, Plínio, boa noite, cara. Meu aluno do Método PPI também, seja bem-vindo, tá? Aproveita e qualquer dúvida que tiver, é só mandar aí, tá? E aí, além, né, da vantagem da aplicação inicial baixa,
você não tem problema com inquilino. Gente, quando a gente pensa em um imóvel para alugar, eu não sei se vocês já tiveram, né, essa experiência, mas aí a pessoa pode demorar para pagar, ela pode começar a ser uma pessoa que te dá problemas, que reclama, confundir as coisas, né? Porque assim, você tem um contrato com a pessoa do aluguel, e aí pode acontecer N problemas com a pessoa, que a gente não quer que aconteça, obviamente, a gente sabe que é difícil, mas você não tem nada a ver com isso. E só que esses N problemas pessoal do inquilino refletir na hora do pagamento do aluguel. E aí você tem uma dor de cabeça a mais, que quem é cotista de um fundo imobiliário não tem, tá? Então, existe também essa vantagem. Quem faz a gestão do fundo não é você, é um profissional qualificado, certificado, que vai fazer toda a gestão do fundo e vai cuidar para que todos os imóveis estejam alugados da melhor forma possível, para sempre estar caindo o aluguel para você. Então, tem mais essa vantagem que, quando você é dono do imóvel, você não tem, né? Se deu um problema no imóvel, né, manutenção, tudo é você que tem que cuidar, diferente do fundo imobiliário, tá? Que você vai lá, só preocupa em ter ou não a cota do fundo imobiliário e vai cair o dinheiro certinho lá para você. Aí o outro ponto, dividendos mensais. Quando você é dono de um imóvel e se você aluga, você também pode ter constantemente ali o aluguel. Mas pensando em fundos imobiliários com ações, né, fazendo esse comparativo, nem todas as ações pagam dividendos e muito menos pagam todo mês, né? Já fundo imobiliário não. Fundo imobiliário como um reloginho, todo mês vai cair um dinheiro lá na sua conta. E o melhor, quando você pensa nisso e pensa que, cara, se todo mês vai cair dinheiro para mim e eu comprar mais cotas, cada mês que passar eu vou receber mais. E isso vira uma bola de neve. É o efeito juros compostos em cima do seu dinheiro, tá? Quanto mais cotas você tiver, mais dinheiro entra. Então, esse ponto também é muito positivo. Aí, liquidez. Pessoal, esse ponto é muito importante. Vamos dar o exemplo agora com o cenário que a gente está vivendo. Eu conheço pessoas milionárias, tá? Milionárias mesmo em patrimônio, que moram em um apartamento pequeno em uma região rica de São Paulo, tá? Durante a pandemia, só que aí o que acontece? Essa pessoa ela tem um patrimônio, ela tem um imóvel, tá? Ela é milionária em questão patrimonial. Só que durante a pandemia, essa pessoa está descapitalizada e ela não consegue vender o imóvel dela do dia para a noite. Ela não fala, eu quero vender meu imóvel para mudar, para ir para um lugar com mais espaço. Né? Durante a pandemia, todo mundo ficou fechado em lugares pequenos. E eu falo pequenos porque, assim, eu sou do sul de Minas. Lá mesmo, as pessoas que não têm muita condição financeira, tem o ar livre, tem uma casa com mais espaço, assim, de um terreiro, um campo mesmo, sabe? E no estado de São Paulo, não. São regiões, não só no estado de São Paulo, né, mas nas grandes capitais, são apartamentos normalmente menores, tá? E aí você ficou trancado nesse lugar durante a pandemia, por mais que o bairro que você esteja é luxuoso, tá? E muita gente nesse momento não consegue vender o imóvel do dia para a noite. Já cotas de fundos imobiliários, se você decidiu vender, você entra na bolsa no dia, na hora do mercado aberto e coloca suas cotas para vender. Só tem que tomar cuidado para o momento, né, ser um momento favorável para você vender. A gente não compra cotas de fundo imobiliário para vender, tá? É para manter ela, porque todo mês ela vai começar a girar, cair dinheiro na sua conta. Mas, se for necessário, a liquidez que você tem para vender é muito maior do que de um imóvel em si, tá? Esse também é um grande ponto, é um ponto muito positivo para fundos imobiliários. E por fim, Felipe, já vou responder sua pergunta aqui, tá? E por fim, a própria diversificação do fundo, tá? Então, como o fundo normalmente tem vários imóveis, ele te favorece, porque ele por si só já tem uma certa diversificação. Além de tudo isso, você está colocando um tipo de ativo diferente de ação na sua carteira. E ele ajuda na sua diversificação também. Então, você já tem um ativo que é diversificado por natureza, na maioria das vezes, e você tem a sua carteira, que vai ser diversificada em tipos de ativos, tipo ações, BDRs,
títulos públicos, que é renda fixa, e fundos imobiliários, né? Estou dando alguns exemplos aqui só. Então, isso te ajuda de várias maneiras. E contando com tudo isso, fundo imobiliário, pessoal, tende a ser mais estável que ações. Então, para quem está começando, muita gente até opta por começar por fundos imobiliários, porque automaticamente já começa a cair dinheiro para você todo mês, tá? E essa quantidade vai cair proporcional ao quanto você tem lá. E ela é mais estável. Então, você começa a se acostumar com a renda variável de forma mais branda, de forma mais equilibrada, para não assustar tanto. Isso é muito válido também, tá? São todas essas vantagens. Felipe, boa noite. Léo, para fazer a aplicação no fundo imobiliário, direto, né? Que você quis dizer, pela corretora? Sim, Felipe, é pela corretora, pelo mesmo local que você compra as suas ações, tá? Igual eu tenho conta na Clear. A corretora que eu uso é a Clear. Por lá eu compro fundos imobiliários e compro ações, tá? E assim como os outros tipos de ativos também. Deixo tudo na mesma corretora, tá? Na mesma conta. Então, a compra e a venda, tudo funciona pelo mesmo local, é muito simples, né? Você compra fundo imobiliário da mesma maneira que você compra ações, tá? Na mesma simplicidade, para vender a mesma coisa também. Aí, gente, né, passando aqui, eu falei um pouco da classificação dos fundos, né? Só relembrando, tijolo, papel e híbrido. O Plínio perguntou, podemos comprar pelo banco? Pelo banco, né? Bradesco, Itaú, enfim. Plínio, você consegue comprar fundos imobiliários pelo banco direto? Não. Mas alguns bancos têm corretora, tá? E aí, se você tiver conta na corretora, você consegue comprar. Mas, sinceramente, eu não sugiro utilizar a corretora do banco por alguns pontos específicos. Primeiro, a corretora em si, você consegue corretoras que praticamente não cobram taxa nenhuma, tá? E aí é aquilo de você buscar o serviço especializado em um local que é especializado naquele serviço. O foco do banco, apesar de alguns bancos terem corretoras, não é ser uma corretora, é ser um banco, tá? E aí, ele não, quando comparado em todos os detalhes, não é na mesma qualidade de uma corretora. Não é que vai ser ruim, mas eu sugiro muito, já que a conta para criar a conta é gratuita e é muito simples, que você utilize de fato uma corretora, tá? E aí você compra tudo por lá. Kelvin, o Banco Inter também tem. O Banco Inter também tem corretora, tá? E aí você consegue utilizar. Agora o Nubank tem também, que o Nubank comprou uma corretora, a Isinvest tem a corretora lá também. Eu já vi, eu nunca utilizei, mas eu já vi, já experimentei a corretora do Banco Inter. Meu irmão tem conta lá. Eu não gostei, tá? Mas aí, gente, é só eu sempre falo a minha opinião no sentido da minha experiência. Eu não gostei porque eu já estou acostumado com as corretoras que eu uso. Tem gente que pode se acostumar numa boa. O serviço eles entregam, tá? Mas eu prefiro igual a Rico, a Clear, quem vai querer utilizar a XP também, só que a XP é paga, tá? Tem algumas taxas a mais. Então eu sugiro sempre essas, tá? Mas o mais importante de você entender sobre isso é que você precisa ter conta em uma corretora para comprar. E aí essa corretora pode ser de diferentes instituições, tá? Então a corretora, gente, é igual eu expliquei lá no evento, é a ponte entre o investidor, pessoa física, né? O Léo, o Plínio, o Kelvin, o Vinícius, o Erlan, entre nós e o ativo. É um shopping center, só que de ativos financeiros. E aí, então, a gente nunca compra direto. A gente compra através de uma corretora que vai fazer tudo isso, tá? É assim que funciona. E aí, pessoal, é importante entender também, só pontuando para vocês aqui, tá? Vou só dar esse detalhe e vou passar rapidinho. Essa live vai ser bem objetiva, tá? E vou passar um passo a passo do que olhar, dos principais pontos na hora de avaliar um fundo imobiliário, inclusive até por onde vocês podem buscar essas informações, tá? Para a gente ser bastante direto aqui, que eu sei que você já é cansado de ver minha cara nessas últimas 3 semanas também, tá? Fazendo muita live.
E aí, gente, é o seguinte, os fundos imobiliários, eles têm alguns custos embutidos no funcionamento deles, tá? Que é o custo de administração, porque a gente tem um gestor, tem toda uma equipe que faz a gestão do fundo imobiliário, né, de todos os imóveis envolvidos, e um lucro na venda da... E aí tem um outro custo, tá? Esse é o custo de administração. Esse custo abate direto no valor da cota. Então, não sai direto do seu bolso, tá? Ele sai da cota lá, basicamente você nem percebe ele direito. Mas é importante olhar essa taxa de administração. Mas normalmente ela é muito pequena, tá? A gente está falando de 0,5% no ano, tá? É bastante pequeno. Aí, o Kelvin, aí vem esse ponto, tá? Quando você compra um fundo imobiliário, ele começa a te pagar dividendos, né? Proventos. Todo mês vai cair um valor lá para você. Esse valor que ele paga é isento de imposto, tá? Você não paga nada de imposto de renda em cima desse dividendo do fundo imobiliário. Porém, se você comprou as cotas e decidiu vendê-las depois, ou seja, a ação, né, a cota do fundo imobiliário, e vendeu com lucro, aí você tem um imposto de renda para pagar sobre essa valorização das cotas, se você vendeu com lucro, de 20% em cima do lucro. Dando um exemplo, se você comprou 100 cotas, tá? A R$ 10 cada cota, ou seja, você comprou R$ 1.000 de um fundo imobiliário. E aí essa cota subiu para R$ 11, ou seja, você comprou 1.000 e agora você está com 1.100. Se você vendeu com R$ 100 de lucro. E aí você precisa pagar 20% em cima desse lucro. Ou seja, 20% de R$ 100, R$ 20. Você vai pagar R$ 20 de imposto de renda, tá? Mas só na venda das cotas e com lucro, obviamente. Dos dividendos que você recebe mensalmente, você não paga. Eu tenho fundos imobiliários na minha carteira há mais de ano, basicamente, e eu sempre recebo todo mês, e eu nunca paguei imposto sobre esses recebíveis, tá? Na hora que eu vender, se eu vender com lucro, aí sim eu vou pagar imposto. Mas aí outra história, eu não vejo motivo de você comprar um fundo imobiliário pensando em vender, tá? Porque aquilo ali vai virar um reloginho de cair dinheiro na sua conta sempre. E aí, Kelvin, você perguntou se ativos isentos de imposto de renda é melhor ou nada a ver. Olha, dá para... Quando a gente pensa... É porque sempre tem essa pergunta, se você pensar, pô, ativos é melhor um ativo isento ou não? Direto, claro que é melhor você ter um ativo isento, mas só que quando a gente pensa numa carteira de investimento, a gente não pensa só em um tipo de ativo, em um ativo. A gente pensa num todo, tá? A gente pensa no que vai formar nossa carteira e principalmente na rentabilidade e na gestão do risco. E quando você pensa nessas duas questões, não dá simplesmente para buscar só ativos isentos de imposto de renda. Dá para você trabalhar na regra para sempre estar reduzindo a necessidade de pagar imposto, tá? Vou te dar um exemplo, igual ações. Ações, se você vende menos de R$ 20.000 no mês, você não paga imposto. Se você vender menos de R$ 20.000 no mês, tá? E com lucro, obviamente. E o imposto é só quando tem lucro, tá, gente? É imposto de renda. Sem renda não tem lucro, não tem imposto. Só que se você vender mais de 20 mil, aí eu fico pensando, pô, a pessoa tem que estar com um patrimônio muito elevado já para ela ter a necessidade, sentir a necessidade de ficar vendendo mais de 20 mil no mês, tá? Esse é o insight que precisa ter, tá? E senão, porque tem gente que fica fazendo loucurada, comprando e vendendo. Aí tem lá 5 mil de patrimônio e está fazendo compra e venda mais de 20 mil no mês. Não tem necessidade de fazer isso, tá? Tem que manter a calma e a estratégia. E aí, quando você pensa numa carteira como um todo, vai ter ativos isentos de imposto, mas vão ter ativos também que podem, no final das contas, pedir, igual títulos públicos, que é de renda fixa, tem imposto de renda sobre a rentabilidade na hora que você resgatar, tá? Mas isso faz parte do processo. Ainda com imposto de renda, vai lucrar mais do que deixar o dinheiro na poupança, tá? Isso é fato. E o Vinícius perguntou aqui, para iniciar e engordar a carteira, é melhor focar em fundos imobiliários, então? Não, Vinícius. A gente faz uma estrutura onde
Pode ser que a maior parte da sua carteira seja fundos imobiliários, mas não limite só a fundos imobiliários, tá? Por quê? Porque fundos imobiliários sempre vão pagar dividendos, mas como eles são mais estáveis, da mesma forma que quando as ações caem, eles caem menos, quando as ações sobem, eles sobem menos também. Lembre que eles são mais estáveis. Então é importante ter uma parte da carteira buscando ações para potencializar, né, essas rentabilidades também, para o seu patrimônio crescer com mais força, tá? Com mais, a rentabilidade ser mais potente, vamos dizer assim. Então, tudo isso, igual eu falo, Vinícius, lá dentro do MetoPP, você que está lá, você vai ver que eu falo muito dessa visão de um todo, tá? É um pensamento, no livro mais importante para o investidor, chama isso de pensamento de segundo nível, que é pensar além do tradicional, tá? É um pensamento um pouco além quando você vai começar a olhar para um todo. E isso, fica tranquilo, tá? Que você, praticando e empenhado, você isso vem naturalmente, tá? A pessoa não nasce, não é nada assim. Isso vai vindo com a sua prática. Você vai ver que é uma estratégia, onde de um lado você vai começar a construir já a sua renda passiva com os fundos imobiliários, vai fazer uma gestão da sua carteira também, um pouco de gestão de risco, pelos fundos imobiliários serem mais estáveis, mas vai estar exposto a outros tipos de ativos, como as próprias ações, para não só para diversificar sua carteira, mas para potencializar ganhos também. Porque às vezes tem algumas ações que disparam que um fundo imobiliário não vai disparar dessa maneira, tá? Então, é por isso. Pode focar para você se adaptar à renda variável, mas depois sempre pensando na estrutura da carteira como um todo, e não como um tipo de ativo só, tá? No final do IPP, tem essa parte de composição da carteira, tá? No terceiro módulo, você vê isso com mais detalhes, tá? Até porque quando se fala de diversificação da carteira, e provavelmente se vocês pesquisam sobre esse assunto, vocês ouvem falar muito, só que na internet passa de uma maneira muito rasa, tá? Às vezes eu sei que algumas aulas minhas eu faço os alunos queimarem e sair um pouquinho de fumacinha, mas é porque eu estou construindo alunos dentro do MetoPP que de fato vão ser investidores e vão estar entendendo o que está acontecendo lá, tá? Estou falando isso porque eu estou vendo alguns alunos aqui, e lá na aula de diversificação tem uma aula que eu explico sobre correlação entre os ativos, tá? E aí tem uma maneira de você calcular para você entender como de fato está a estratégia de diversificação na sua carteira, porque não é só quantidade de ativos, é entender como que esses ativos estão correlacionados. Tem uma fórmula para fazer isso, tá? Lá está muito explicado, tá inclusive numa das mentorias, uma das mentorias que estão lá. Eu explico sobre isso, como fazer, tem a planilha lá para ajudar, é tranquilo, tá? É tranquilo, depois que se entende o processo, é bem sossegado. Mas é muito importante ter essa análise para a sua carteira estar sempre equilibrada de forma correta, tá? É a diversificação correta, e não só a diversificação superficial que o pessoal fala para ter só um monte de ações na carteira e pronto. Não, isso não é diversificar. Isso é só ter um monte de ativo lá. E aí, pessoal, agora vamos para a parte interessante, né? Eu prometi ser direto aqui. Como escolher um fundo imobiliário? Vamos lá. Primeiro ponto, eu deixei anotado aqui para não esquecer nada, tá? Pesquisar qual que é o portfólio do fundo imobiliário. O que significa isso? Quantos imóveis, se ele for um fundo imobiliário de tijolo, né? Quantos imóveis esse fundo imobiliário tem, tá? Porque pensa, às vezes um fundo imobiliário tem um imóvel caríssimo e tal, que vale bastante, só que é um imóvel só e está alugado para uma pessoa só, para um inquilino, para uma empresa normalmente, né? Esse fundo imobiliário automaticamente tem mais risco do que os outros, porque aquele inquilino pode falir, aquele inquilino pode ter problemas e não pagar o aluguel, pode simplesmente cortar o contrato. Isso acontece, tem fundos assim. Ou na região que está aquele imóvel, ele aconteceu algum problema e aí aquele imóvel seja afetado e o fundo imobiliário também. Aqui no Brasil a gente tem pouco, mas pode acontecer uma catástrofe natural e aí do nada destrói o imóvel. Então, a gente nunca busca
um fundo imobiliário que tenha só um imóvel, tá? E fiquem tranquilos, depois do passo a passo eu vou falar para vocês onde vocês encontraram essas informações, tá? Além dos auxílios que já tem lá dentro do método IPP. Então, o portfólio é importante, tá? Você entender aonde estão distribuídos os imóveis. E aí vem o outro ponto, né, que eu falei do tamanho do portfólio, a localização dos imóveis. Porque foi a mesma coisa. Às vezes um fundo imobiliário tem 4 imóveis, beleza. Mas todos estão localizados na mesma região de São Paulo. Isso pode ser um problema, tá? Às vezes eles estão até em alguns bairros, mas são periferias. E aí é complicado porque pode ter problemas que afetem esse fundo de maneira desnecessária, tá? E como tem outros fundos que são muito bons, não tem por que optar por fundos que pode ter esses probleminhas. Isso que eu falei é pequeno problema, tá, gente? Mas é um problema, então tem ativos melhores. E a gente toma muito cuidado na hora de escolher, para sempre fazer boas escolhas, tá? Então, esse ponto também da localização é muito importante, está diretamente ligado à diversificação. Aí, a quantidade de inquilinos que esse imóvel tem. Já respondi no primeiro ponto, né? Igual, só lembrando, portfólio, localização dos imóveis e quantidade de inquilinos. Como eu falei, se tiver um só... Tem um fundo imobiliário que ele é famoso, eu esqueci o nome, mas ele só tinha um prédio alugado para a Petrobras. E aí são aluguéis longos, mas foi chegando no final do aluguel e a Petrobras cancelou, quis sair, fechou o contrato mesmo. E aí o fundo imobiliário fica com um prédio gigante, imenso, que não vai conseguir alugar com facilidade, depedrado já, né, gente? Porque depois que a empresa está lá é muito tempo e tal, precisa fazer uma manutenção imensa e sem receber aluguel. Não é, então a gente sempre procura fundos que tenham mais imóveis e mais imóveis sendo alugados para mais inquilinos, tá? Para não ter problema nesse ponto. Aí o outro ponto, liquidez do fundo, ou seja, tem que olhar lá se a cota ela é negociada com frequência, porque não adianta nada você comprar uma cota e por mais que a gente não queira vender o fundo, mas aí se uma hora for necessário, não tem ninguém querendo comprar. A cota pode valer milhões. O que adianta se ninguém vai comprar de você? Vai ser só uma cota, né? Então a liquidez também é importante. A liquidez é importante em todos os tipos de ativos que a gente adquire, tá, gente? Que tenha pessoas, né? Que é necessário ter pessoas comprando. Então a liquidez também é importante. Aí um outro detalhe, o penúltimo basicamente, é o preço do fundo, o preço da cota, tá? E como que a gente avalia o preço da cota para o fundo imobiliário? Um indicadorzinho chamado PVP, que é preço sobre valor patrimonial. Vinícius, Plínio, que eu estou vendo no chat aqui, fiquem tranquilos, tá? Isso aí lá no módulo 3 do método IPP eu explico sobre todos os indicadores, então vocês vão entender isso no detalhe, é bem sossegado, tá? Fiquem tranquilos, vai chegar lá. Mas aí, explicando aqui, né? O indicador é PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial. E é importante que esse indicador esteja sempre próximo de 1, tá? Porque se tiver muito acima de 1, estão pagando muito por uma cota que não deveria valer tanto. É como se, assim, no contexto geral, a gente enxerga que aquela cota tem um valor intrínseco de R$100. E aí as pessoas no mercado estão pagando 150, R$200 por aquela cota. É uma coisa gente, que à medida que você vai estudando e vai compreendendo melhor esse tema, você vai entendendo o significado disso. Mas estar disposto a pagar muito mais do que está valendo, tá? E aí esse é o principal indicador relacionado a preço que a gente olha para o fundo. Perceba que eu falei vários indicadores antes para depois vir o preço, porque nem sempre o preço é o que mais importa, tá? Tem alguns outros que podem filtrar você antes. E, por fim, o Dividend Yield. Dividend Yield é um indicador muito conhecido, né, que representa a taxa de dividendos que está sendo paga, de forma bem simplista, tá? E aí é importante você olhar
um dividend yield que esteja para fundos imobiliários, sugestão do Léo, isso não é regra, tá? É sugestão do Léo. Já que vai comprar um fundo imobiliário, que esteja no mínimo acima de 6% ao ano, tá? Hoje em dia, sinceramente, eu sugiro até mais do que isso, 7, 8, mas o que significa o dividend yield para quem não conhece? O dividend yield é o dividendo que aquele fundo está pagando dividido pelo preço da cota. Então, significa que se tem um dividend yield de 6%, só pela renda passiva que vai entrar para você pelo fundo imobiliário todo mês, somando tudo ao longo de um ano, você já vai ter um lucro com o fundo imobiliário de 6% no ano, tá? Desse jeito. Hoje tem fundo imobiliário, gente, pagando 9%, 10% ao ano. Só de você ter a cota do fundo, aquele patrimônio que está no fundo já é garantido que vai te rentabilizar 9%, 10% ao ano. É desse jeito, tá? Tem pessoas que falam, não é possível, não é tão simples assim. É sim. Comprou uma cota igual, supondo que uma cota é R$100, já é garantido que aquela cota vai te render R$6 no ano. Uma cota. Se você tem 1.000, é garantido que ela vai te render 60 no ano. Se você tem 10.000, vai te render R$600 no ano. E aí você vai fazendo essa conta na cabeça, isso para 6%, né? Tem fundo hoje pagando 10%, até mais, inclusive. E quanto mais você tem, né? Essa é a chave que tem que virar na cabeça. É olhar e falar, cara, por mais que hoje o que eu estou colocando lá está rendendo pouco, quanto mais eu colocar, mais vai rentabilizar. Mais dinheiro cai na conta. E isso vai fazer muita diferença, tá? Esse detalhe, gente, é muito importante, porque a gente fala de muitos termos técnicos aqui, mas no final, para mim, eu falo que é importante porque para mim foi muito importante, tá? Foi quando eu virei a chavinha na minha cabeça, antes de ter Escalando a Vida, antes de muita coisa, que eu comecei a investir. Porque o primeiro dividendo que caiu para mim foi de R$1,32. R$1,32 não muda a vida de ninguém, gente. Não muda de ninguém. Só que quando eu olhei aquilo caindo, eu olhei e pensei, cara, caiu esse valor porque eu tenho pouquinho lá no investido, seja em ações, seja em fundos imobiliários. Mas e se eu tiver mais? Eu comecei, e se eu tiver 10 vezes mais? E se eu tiver 1.000 vezes mais? E aí, é isso. E hoje, para mim, né, na média de 2021, que foi o ano que está caindo mais, para mim, tá? Tá caindo na média de R$400, R$500 por mês de renda passiva. É um valor que ainda não resolve a vida. Só que eu venho de uma cidade pequena. Eu vejo como as pessoas ralam e trabalham o mês inteiro para ganhar um salário mínimo, tá? Que está em R$1.000. Daqui a pouco, provavelmente, esse ano, isso é a média. Esse ano teve um mês que eu tirei quase R$800 de renda passiva. E não teve esforço nenhum mais, tá? Não teve gota de suor, não teve eu parar para dedicar tempo trabalhando naquilo para aí o fundo me pagar. Não. Essa visão que vocês têm que ter como investidores. E eu não estou falando isso para vocês pararem de trabalhar. Talvez lá na frente você chegue num patrimônio que você possa parar, mas é muito mais para você entender que tem uma chavinha que vai virar aí, que começa a criar uma renda para você, que vai fazer com que você tenha mais liberdade de escolha, tá? Igual eu mesmo, eu saí do meu cargo de engenheiro, eu não parei de trabalhar. Eu só pude ter liberdade para escolher outros modos de trabalhar. São essas as questões, tá? Ó, o Vinícius mandou aqui, tô apavorado com a barbada. E mais apavorado ainda que quase ninguém faz. Cara, é isso, Vinícius, é isso, de verdade. E claro, né? Por que tem as lives? Por que tem todo um treinamento com mais de 20 horas de conteúdo, né? Estruturado? Porque não adianta entrar sem conhecimento também. Esse é o maior problema das pessoas, tá? Pega uma diquinha aqui, uma diquinha ali, aí olha, igual eu postei, né? Já falando isso para vocês, antes de falar onde vocês buscarem as informações, eu postei ontem que eu fiz um aporte ontem de R$1.000. Tinha caído um pouco de dividendo, eu somei com o valor meu que tinha lá e investi mais R$1.000. Comprei mais algumas ações, tá? Comprei ações de Grendene e de B3. No grupo dos alunos, eu explico no detalhe o que eu comprei e por que eu comprei. Né? Até mesmo quando eu opto por comprar uma empresa que não é tão boa, eu falo, olha, gente, comprei isso aqui, essa empresa não tem fundamento bom, mas eu comprei por causa disso, daquilo. O problema é a pessoa que pega a informação picada na página, na internet como um todo,
né? Os meus alunos vão entender, não, peraí, isso aqui é uma estratégia do Léo, a carteira dele tá assim, desse jeito, ele pensa nisso, ele pensa naquilo. Faz sentido para mim? Não, não faz, então deixa para lá. Faz. Aí você vai lá avaliar a ação, até mesmo para ver, pô, será que ele fez da forma certa? É assim que eu ensino meus alunos, tá? E aí o problema é de pegar diquinha solta assim, porque aí a pessoa pode perder dinheiro, né? E aí ela vai achar que a bolsa é complicado demais, mas não é isso, é que ela entrou apressada sem dedicar tempo para adquirir conhecimento e principalmente conhecimento estruturado, né? Principalmente conhecimento estruturado. Esse que é o detalhe. Porque depois que ela aprende, ó, tem uma aluna do método IPP que agora ela está grávida, tá? Não vou citar nome nem nada aqui, mas ela tanto que para o filho dela, ela já está falando que vai criar uma conta. Ela me contou uma carteira de investimentos. Eu não sou pai, mas pelo que o pessoal fala do quão importante, né? O quanto que o pai e a mãe importam com a criança, para ela pensar nisso antes mesmo do filho nascer, é porque ela viu a vantagem que se tem do quanto antes começar, né? E começar da forma correta. Então, esse é um ponto muito importante. E aí, gente, já concluindo, né, sobre tudo aqui, vou deixar 3 sites que vocês podem utilizar para buscar essas informações sobre fundos imobiliários, tá? 3 sites. Por que eu estou passando 3? Vocês escolhem, vocês entram neles, tá? Cada um entrega a informação de uma maneira, tem outros até, mas isso aqui são sugestões de onde você buscar. Tem um que é o fundamentos.com.br, www.fundamentos, com U no final, tá? Com U.com.br. O outro é o fundamentei.com, www.fundamentei.com. E o terceiro, que para fundos imobiliários é o que eu mais utilizo, tá? Tem outros também, tá, gente? Mas eu estou pontuando aqui 3 exemplos. É o Funds Explorer, Funds Explorer.com.br, tá? Esse é o que eu mais uso nesses 3. Tudo que eu falei desse passo a passo, vocês encontram nesses 3 sites, tá? Tudo que eu falei, vocês encontram nesses 3 sites. E aí, escaladores, falei que vai ser uma live bem objetiva, tá? Se tiverem alguma dúvida, pode deixar no chat. Mas para quem ainda não está no método IPP, Tá, Kelvin, é o seguinte, Vou digitar aqui no chat que fica mais fácil, tá? fundsexplorer.com.br. Foi. Tem também clube do FI, tá? Tem vários fundos, tá? Tem vários sites. Tem o clube do FI, dos FIs, mas esse aí é um dos que eu mais gosto, tem tudo que eu falei, tá? E aí, escaladores, né? Só completando tudo aqui, eu só queria pontuar para a gente terminar essa live aqui de forma breve, se ninguém tiver mais alguma dúvida, né? Que as inscrições para o método IPP vão se encerrar hoje, tá? Isso não é conversa fiada, estou sempre avisando. Agradeço demais quem está acompanhando desde a primeira live, praticamente, né? Desde a semana de aquecimento. Sei que a vida de todo mundo é muito corrida. Para mim, essas semanas também foram corridas para caramba, tá? Agradeço demais. Muito parabéns, tá? Parabéns e obrigado por quem já entrou para o método IPP, né? Tem aluno ao vivo aí, pode falar. Gente, o que a gente promete não é mentira. Inclusive tem mais coisas lá. Parabéns pela decisão tomada, né? Porque a gente, quando está buscando transformações, a gente tem que tomar decisões que vão, algumas vezes também diferente do que a gente costuma tomar, né? Não é fácil. Sempre a gente toma decisão, a gente está abrindo mão de outras coisas, né? E então, muito obrigado, tá? Por quem entrou e parabéns também. E aí, Jéssica, boa noite. E fica o convite, tá? Para as últimas horas, porque hoje às 23h59 se encerram as inscrições para o método IPP. Então, fica o convite para quem ainda não está inscrito. Eu acredito que se já acompanha na página e tudo mais, todas as dúvidas já estão esclarecidas, tá? Mas existe uma oportunidade ali de você entrar e de você ainda... Olha, tem 2 meses e pouco. Quem é aluno meu sabe que eu falo. O ano não acabou ainda. Muito pelo contrário, dá para resolver muita coisa em 2 meses, tá? Então, é uma forma de você já se reestruturar para o final desse ano e já começar um 2022 ganhando dividendos, inclusive, tá?
e tem todo o acompanhamento meu lá. É isso, gente. Tem poucas horas aí, alguns ainda devem agarrar essa oportunidade aí. Qualquer dúvida também fico à disposição. Muito obrigado por todo mundo que participou, tá? A gente está encerrando essa sequência imensa de lives e aulas que a gente fez aqui. Muitíssimo obrigado, tá? E é isso aí. Forte abraço para todo mundo. E quem não está no MetaPP ainda, corre lá, se inscreve, segue a dica do Léo, tá? Forte abraço, gente. Boa noite.